Boa noite. Sejam todos muito bem-vindos à nossa casa, a Casa do Consolador Prometido. Sejam todos muito bem-vindos aqueles irmãos que estão fisicamente aqui na nossa casa, aqueles irmãos que estão nos acompanhando pela internet, em suas casas, pela uma transmissão ao vivo no nosso Facebook. Então, sintam-se todos muito acolhidos. Lembrando sempre que nós estamos tomando todas as precauções, distanciamento aqui na casa, os irmãos que vieram fisicamente, todos estão usando máscara, todos usaram álcool gel na entrada. Eu estou sem máscara e a Carla também, para facilitar a captação do microfone. Então, dito isso, para iniciarmos, para irmos nos harmonizando, nos conectando com a espiritualidade superior, nossos irmãos, gostaria de ler uma mensagem de Torres Pastorino, Minutos de Sabedoria. Mantenha seu bom humor em todas as circunstâncias e procure manter vivo o bom humor de todos os que o cercam na vida. A alegria é um medicamento divino. A tristeza, ao contrário, nos mergulha num oceano de lama, que salpica e suja aos que de nós se aproximam. Mesmo sem sofrimentos e dores, busque ser alegre, porque a alegria é o melhor remédio para nos dar a felicidade. Então, com essa mensagem mais do que oportuna para o momento em que vivemos, convido a todos os irmãos que assim o desejarem para fechar os olhos físicos e elevar o pensamento a Deus, nosso Pai, de infinito amor e bondade, o nosso querido Mestre amado Jesus, o nosso modelo, o nosso guia, aos nossos mentores espirituais, nossos anjos da guarda e todos aqueles que se encontram conosco essa noite, encarnados e desencarnados. E vamos primeiramente agradecer a oportunidade de novamente estarmos reunidos para estudarmos o Evangelho do Cristo, para estudarmos a Palavra do Cristo, para nos evangelizarmos. E vamos pedir que possamos fazer isso da melhor maneira possível, dentro das nossas limitações intelectuais e morais. Vamos pedir também, Pai, que lance luzes para a nossa irmã Carla, a expositora dessa noite, para que ela possa nos transmitir tudo aquilo que planejou. E assim, agradecidos que estamos, iniciamos o trabalho dessa noite. Que assim seja. Então, de imediato, já vou passar a palavra para a nossa irmã Carla, que é trabalhadora aqui da nossa casa, a Casa do Consolador Prometido, que hoje ela vai nos falar sobre o tema Viver é Perceber. Então, vou passar para a Carla aqui. Então, boa noite, geral, agora. Uma boa noite a todos. Eu estive aqui, é modo de dizer, né? Porque eu quase sempre estou aqui. Mas como palestrante, 2 ou 3 semanas atrás, e como sou eu que convido as pessoas para vir, então eu me autoconvidei, porque na verdade eu esqueci que tinha dia 2 no calendário e passei direto. Então os próximos palestrantes não vão ser trabalhadores da casa, não vão ser sim, né? Tem um André ainda. Então vamos lá, feita uma parte introdutória. Por que eu me convido sempre? A gente inicia. Viver é perceber. Quando a gente fala em perceber, percepções, viver, o que a gente percebe? O que a gente se atenta? No que a gente coloca a nossa atenção durante a nossa vida? E para poder falar sobre esse tema, eu vou trazer 5 pontos principais, alguns questionamentos, que sempre quando vem com um questionamento é uma ideia para que todos fiquem reflexivos também. É lógico que toda fala, toda mensagem nos chama à reflexão, mas quando alguém faz uma pergunta, a gente se questiona ainda mais, né? Aí aguça a nossa curiosidade em nós mesmos. E eu vou usar muito a fala que a Joana de Ângeles traz sobre essa questão da percepção e tudo que envolve essa questão de percebermos a vida.
E falando em vida, a gente já fala em nós mesmos e aquilo que tem no nosso externo, no nosso redor, aquilo com o qual a gente interage, que é visível, audível, e aquilo que também não é. Aquilo que é material como nós, aquilo que não é material, que são os espíritos desencarnados, são as forças vigentes que andam em paralelo conosco e nos influenciam, conforme o próprio Kardec vai dizer. A espiritualidade vai dizer no Livro dos Espíritos que eles nos influenciam muito mais do que a gente imagina. Então, de que forma nós percebemos isso? Mas então eu vou começar com a primeira pergunta. Sob que forma nós percebemos a nossa própria existência, o nosso eu? Como que eu percebo a minha caminhada? Como que, e quando eu falo em caminhada, eu falo em encarnação, a minha vida de agora, o meu momento de agora, esse espaço-tempo em que nós, espíritos imortais, temos para vir aqui, encarnarmos e vivermos experiências, termos situações, eventos, pessoas ao nosso redor que vão fazer com que a gente as perceba. Volte a nossa atenção para quê? Para que a gente possa adquirir conhecimento. E com esse conhecimento adquirido, a gente avança, a gente progride, a gente faz escolhas, porque a gente vem para cá para fazer escolhas. Nos são dadas várias opções, mas a gente sempre tem que fazer uma escolha, isso é em todo momento. A gente escolhe se vai vir na casa espírita, se vai em outra religião, se a gente vai ficar em casa, se a gente vai viver uma vida sem uma reflexão sobre o propósito da nossa existência, ou se a gente simplesmente vai viver a vida como se fosse ponto, e isso vai acabar daqui mais ou menos 100 anos, que é, né, hoje a expectativa de vida, ela vem aumentando ao longo dos anos, e aí, findando isso, acabou. Como que a gente percebe o nosso ciclo de nascimento, desenvolvimento e morte? E até mesmo a morte, como que a gente percebe a morte? O que a gente pensa a respeito da morte? Então, a gente encarna, nós estamos aqui nesse processo de vida, de encarnação, para que a gente possa somar conhecimentos, para que a gente possa, a partir daquilo que é informação para nós no nosso dia a dia, e essas informações elas nos vão ser oferecidas através do relacionamento na nossa família, através do relacionamento no nosso meio profissional, através do relacionamento na sociedade em geral. Ou seja, vai ser no amanhecer, quando a gente vai encontrar a primeira pessoa que a gente encontra no amanhecer, e aí se eu moro sozinha, se eu tenho um bichinho, é o bichinho, como é que eu vou receber a informação que ele passa para mim? De que forma eu vou receber aquilo? Porque hoje a gente tem comprovado, os espíritos vêm nos dizer que os animais transmitem para nós sentimentos também. Não só os espíritos encarnados também, porque a ciência também traz as comprovações acerca disso. Então, de que forma nós recebemos tudo que acontece no nosso redor como informação que vai contribuir para o nosso processo de soma de conhecimentos. E através da soma de conhecimentos que a gente faça, a gente começa a construir um ponto de vista, a discernir a respeito de tudo que nos acontece. E aí, quando a nossa atenção é voltada para o nosso eu, para quem somos realmente, e isso a doutrina espírita vai nos dizer que, pelo Evangelho, a questão do ponto de vista. O que é o ponto de vista que o Evangelho vai nos trazer, que a espiritualidade vai nos trazer? Quando a gente começa a conhecer, a entender, a internalizar ou fazer emergir esse conhecimento que é inato em nós, de que nós somos espíritos imortais e que nós não viemos aqui na encarnação, nós não viemos aqui como nós estamos na Terra, para que a gente simplesmente possa viver o nosso bel prazer.
que tudo que a gente faz vai ter uma consequência. E o que a gente faz e o que a gente passa já é consequência daquilo que nós viemos somando de conhecimentos e vivendo, colhendo aquilo que plantamos em outros tempos, sejam em outras encarnações ou seja na própria encarnação. Eu colho os frutos do que eu planto até mesmo no momento seguinte, no minuto seguinte. Então, a todo momento eu recebo informações e essas informações vão ser importantes para o meu processo de escolha. E a partir das minhas escolhas eu vou construindo o meu conhecimento. E aí, conhecendo, somando, percebendo tudo, é que a gente consegue discernir melhor e desenvolver sabedoria na nossa caminhada, na caminhada evolutiva daí, na caminhada maior, no macro, onde nós, espíritos imortais, vamos viver na multiplicidade das existências, para que a gente possa ir, o quê? Lapidando o diamante que somos nós mesmos. Pois o Deus, nós não contemos a centelha divina, nós não temos o Deus interno, não está gravado em nós, conforme o Livro dos Espíritos também vai trazer, que as leis morais, as leis da natureza estão em nós, na nossa consciência, e elas são o quê? Elas são o manual de sobrevivência. Elas são a principal mola que vai fazer com que a gente faça as nossas escolhas. Só que para isso, para que a gente possa tomar contato com esse conhecimento que está em nós, para que ele possa emergir, e aí eu gostaria que vocês guardassem bem essa palavra, emergir. Nós temos contato com o externo, mas isso que se mostra no externo para nós, as informações, elas fazem com que emerja aquilo que a gente já tem inato. Nós somos puros em essência e nós viemos nos transformando, colocando as nossas virtudes em ação no nosso dia a dia. Coisas que a gente viveu, coisas que a gente aprendeu em outras encarnações, elas estão guardadas nos nossos registros da consciência. E tudo isso que a gente viveu, todas essas informações, elas vão emergir a todo instante, inclusive as personalidades das nossas existências anteriores, que ainda vão exercer algum domínio sobre nós, em muitos momentos do nosso dia. E eu reforço sempre o dia, porque é no dia a dia mesmo. A gente transita entre as nossas personalidades durante o dia. E aí, o quanto nós temos parado para observar tudo o que acontece à nossa volta, para buscar o conhecimento a partir daquilo que a gente percebe no externo, e o quanto nós temos parado para nos autoconhecer, para voltarmos os olhos, voltarmos as nossas percepções para o interno. A autopercepção, que a Joana de Ângeles vai te falar nessa expressão também. A autopercepção, o autoconhecimento, o autodescobrimento, que ela vai falar, inclusive num dos livros da série psicológica, que vai fazer com que a gente vai fazer com que nos motivemos para o autotrabalho. É a expressão que ela usa, o autotrabalho. Dá trabalho. O que significa trabalho? O que nós percebemos a partir dessa palavra? Qual é a informação que ela nos dá? Nós trabalhamos o nosso dia a dia, nós trabalhamos, mesmo que não tenhamos um emprego, nós trabalhamos. Nós colocamos o nosso corpo em movimento, porque o corpo foi feito para se movimentar. Então, de que forma que nós estamos percebendo a nós mesmos, percebendo as nossas emoções, percebendo os nossos sentimentos, percebendo os nossos pensamentos, que aí Emmanuel, além de Joana de Ângeles, além de toda a espiritualidade, vai dizer, mas lembrando muito Emmanuel, que vai nos dizer enfaticamente para que nós nos detenhamos nos nossos pensamentos também. Nós somos aquilo que passamos o dia inteiro pensando.
Alguns já ouviram essa fala, essa frase, né? Porque a gente fala muito aqui nos grupos de estudo. Mas para outros já vai ser um pouquinho impactante e já vai acionar a luzinha do opa, né? Perceber é acionar a luzinha do opa. Opa, eu sou aquilo que eu penso na maior parte do dia. Será que eu paro para observar, para perceber o que eu estou pensando? O que eu estou falando com as pessoas que estão ao meu redor? E se eu estou num grupo de pessoas e eu percebo muitas pessoas conversando, para onde a minha atenção se volta? Para qual tipo de assunto eu levo a minha atenção? Eu percebo mais. Isso também é se conhecer, é trabalhar, é se trabalhar. E aí, no final do dia, como é o aconselhamento dos espíritos, como é o aconselhamento que o livro dos espíritos traz para que, como é que a gente vai fazer esse processo do conhecer-se? Chega no final do dia, vou falar bem, não com as palavras dos espíritos, mas chega no final do dia e faz um feedback daquilo que foi pensamento na maior parte do dia, que é aquilo que tu lembra. O que vibrou mais forte no meu pensamento, na minha mente, durante o dia? Quais foram as minhas ações? Quais foram as minhas escolhas? Como eu agi ou eu reagi àquilo que eu percebi do ambiente? E o ambiente, ele é externo e é interno. E as coisas que vêm do externo, elas são todas informações para ver como que eu vou reagir, para que eu as perceba e construa o meu conhecimento a partir daquilo, a partir das escolhas que eu vou fazendo conforme as coisas vão se apresentando ao meu redor. E aí, um parênteses importante. Não é nem um parênteses, é só uma acentuação mesmo. Tudo que acontece ao nosso redor é fruto daquilo que a nossa mente vibra e constrói. Nós construímos a realidade à nossa volta. Então, a gente sabe lidar com ela, porque somos nós que construímos. E aí, às vezes, eu me revolto com as coisas que acontecem comigo, com as pessoas que se aproximam de mim, as situações, os eventos, sendo que tudo que acontece ao meu redor é fruto da minha própria criação. E aí eu culpo Deus, porque ele me manda um vendaval, como foi semana passada. Semana passada não, né? Foi essa semana, hoje é quarta. Tô achando que hoje é segunda. Aí eu me revolto com Deus. Mas quanto andam os nossos pensamentos para e a doutrina espírita vem nos falar, e não só a doutrina espírita, a física vem nos falar que o nosso pensamento emite ondas, vibra. E aí as vibrações vão provocar uma transformação lá na psicosfera planetária, na psicosfera, na minha psicosfera, na psicosfera do ambiente em que eu vivo. E aí muitas pessoas vibrando da mesma maneira, vai acontecer o quê? Algo maior. A natureza, ela só responde aquilo que a gente dá para ela. E aí também a gente se revolta com a natureza. Mas ela só nos dá o que a gente dá para ela também. Ela só nos responde positivamente. Ou seja, ela atende às nossas súplicas. Porque a gente suplica às vezes, né? A gente suplica um mau pensamento. Através do nosso mau pensamento. E aí o segundo ponto, a segunda pergunta. A partir de tudo isso, de tomar contato com o nosso verdadeiro eu, com o nosso eu, o propósito da nossa existência, que é estarmos em evolução, estarmos em constante aprendizado, e esse aprendizado ele se acentua quando a gente encarna, para poder viver as experiências com mais ênfase. E como nós sobrevivemos?
Opa, não dá no mesmo? Não. A vida, ela é imortal. Somos imortais. A vida é uma constante. Nós vamos encarnar. Vai ser escolha nossa encarnar. Nós escolhemos encarnar. A gente escolheu estar aqui vivendo a situação que a gente está vivendo. Ah, mas aí eu tenho que me resignar. Não. Deus não quer que a gente sofra. Jesus não veio dizer para a gente sofre, aguenta no osso do peito. Não, ele veio dizer aguenta no osso do peito, com alegria. Quanta coisa boa a gente tem aqui. Por que eu tenho que ficar sofrendo, agarrada no sofrimento? Eu modifico tudo ao meu redor. Basta a minha vontade. A gente transforma, lembra? A gente transforma aquilo que está o ambiente ao nosso redor. E aí, eu estou prestando atenção no que eu estou pensando, eu estou prestando atenção no que eu estou emitindo para o universo, para que ele me devolva. E o que seria esse sobreviver? Sobreviver é reagir com harmonia, com o que for necessário a isso, a sobreviver. Reagir. Quando uma coisa acontece com a gente reage, né? A gente age. E aí, em alguns livros, algumas obras e alguns ensinamentos, a gente vai aprender que reagir é diferente de agir, mas vamos colocar tudo como o mesmo significado. O reagir vai dar a entender que é revidar, né? Eu respondo da mesma forma. O agir já é diferente. Eu ajo conforme as minhas escolhas, não necessariamente da mesma forma como eu recebi. Mas vamos pensar da mesma maneira. Então, como é que eu reajo? Com harmonia. Sobreviver é procurar reagir com harmonia a tudo aquilo que se apresenta para mim. Para que eu sobreviva. O alimento que eu como, as relações que eu faço, a maneira como eu trato meu corpo físico. Eu reajo de diversas formas com tudo aquilo que se apresenta a mim, porque eu preciso sobreviver. E aí o Livro dos Espíritos vai trazer entre as leis morais a lei da sobrevivência. Perdão, da conservação. E como eu tenho trabalhado essa conservação da minha vida? A gente recebeu a vida, a oportunidade de estarmos aqui, conforme nós pedimos. E como nós temos conservado a nossa vida? O que eu tenho colocado, acrescentado sobre vida? O que eu tenho acrescentado sobre a minha vida? A vida espiritual, de espírito imortal, que só adquire conhecimentos e vai a partir disso se lapidando. E aí no livro Conflitos Existenciais, falando em reagir, Conflitos Existenciais da Joana de Ângeles, ela vai trazer na verdade ela vai trazer 17 emoções ou situações, eventos, ou enfim, tudo aquilo com que a gente não agrega muita coisa para a nossa vida, sobre a nossa vida, mas agrega alguma coisa. Nós não retrocedemos no nosso processo evolutivo, mas às vezes a gente carrega uma carga que é mais pesada daquela que a gente poderia estar carregando. Nunca nos é dado um fardo maior do que a gente possa carregar. Os fardos pesados que a gente carrega são por nossa escolha, pela nossa teimosia, e nos agarrarmos a situações difíceis porque a gente acha que precisa ficar com aquilo. Há uma mágoa, uma raiva, há um desespero, há uma tristeza, até mesmo há uma alegria, há um prazer que nos diverte, e aí a gente quer viver só desse prazer. E aí, como os espíritos vão falar também na questão do
do ponto de vista, tudo aquilo que a gente faça em excesso já fugiu do nosso propósito de viver em harmonia, de sobreviver. E aí ela vai trazer como aspectos assim daquilo que a gente abraça, sempre ter necessidade de abraçar: preguiça, raiva, medo, ressentimento, culpa, ciúme, ansiedade, crueldade, violência, drogadição, tabagismo, alcoolismo, vazio existencial, estresse. Baixou a vibração da casa e da internet. Baixou, oscilou a internet agora, de tanta carga pesada que a gente lançou aqui. Mas ela vai dar nesse livro, e aí eu não vou dar spoiler do livro, só dei as dicas, né? Quem quiser estudar Joana de Ângeles, para começar a se estudar, vai ter lá a maneira como eu reconheço isso na minha vida, a maneira como isso perturba, conflita a minha vida, e a maneira suave com que ela aborda como nos desvencilharmos dessas teias as quais nós mesmos criamos e somente nós mesmos poderemos se desfazer delas. Mas aí ela termina o livro com 3 itens mais que aliviam mais a nossa caminhada. Os dois são a coragem e o amor. Coragem e amor. Eu não sei vocês, mas eu quando falo em amor parece que abrange tudo, né? Falou em amor, abrange tudo. Mas ela trouxe a coragem. Ela poderia ter trazido outras virtudes, né? Mas ela trouxe a coragem. Por quê? O que mais nos falta? O que mais nos falta para a gente se desvencilhar daquilo que não serve para nós? Para a gente olhar, para começar a olhar, perceber. Falta em nós coragem. Coragem para nos desvencilharmos da culpa. Porque em outro momento também ela vai nos dizer, entre vários pontos, para que a gente possa viver uma vida mais harmônica, ela vai trazer a culpa como algo que mais nos ata no caminho, que mais nos prende. E todos nós carregamos culpas não só dessa existência, mas de outras existências. E se a gente não fazer esse processo de autodescobrimento e usar todas as formas possíveis, seja no parar e olhar para dentro, se perceber os seus sentimentos, os seus pensamentos, as suas emoções, e isso a gente vai ter ferramentas para isso, que é o mundo externo, aquilo que se apresenta para nós, que vai servir para que a gente se auto-perceba também. Percebendo o ambiente lá fora, a gente já liga lá os botões do OPA, a luzinha do OPA, para que a gente possa se perceber. Bateram no meu carro, opa, o que eu senti? De que forma eu reagi? Alguém me falou uma coisa que eu não gosto, opa, de que forma que eu reagi? O que eu pensei? É lógico que no momento assim, não é tão rápido assim, precisa muito desenvolvimento para que esse opa seja tão tranquilo assim. Né? Esse opa não é tão tranquilo assim. Mas à medida que a gente vai trabalhando isso, se condicionando a isso, a coisa fica mais leve e a gente consegue dar mais risada quando as coisas nos acontecem, quando os problemas, entre aspas, se apresentam para nós. Quando as coisas do externo, aquilo que a gente criou, se apresenta para nós, a gente já até dá risada, diz, meu Deus, fui eu que criei isso. Olha o que está passando na minha mente. Olha o que eu estou vibrando para Deus me devolver isso.
E por último, ela vai falar, vai trazer um fechamento para o livro Conflitos Existenciais, que ela vai falar na morte. E aí a espiritualidade, os espíritos vêm nos dizer que para o espírito a morte é uma libertação. E é inevitável. É a única coisa que é inevitável para nós enquanto estamos encarnados. É a morte. E aí o espírito se liberta. Ah, eu morri, então eu virei anjo. Vai estar tudo bem quando eu chegar do outro lado. Acho que não. Acho não. Pelo que a espiritualidade já falou, não vai ser bem assim. Então, de que forma a gente quer chegar lá do outro lado? Lá do outro lado, né? No plano espiritual. Porque a gente não vai dar um salto quântico para que as coisas mudem só porque a gente vai morrer. Só porque o espírito vai perder o invólucro físico. Muito pelo contrário, se a gente guarda mágoa aqui e ela dói um pouquinho aqui, vai ganhar proporções enormes quando a gente chegar do outro lado. Então vamos tratar aqui, ó. Olha só, o caminho que a Joana de Ângeles percorreu nesse livro. Ela trouxe toda aquela vibração pesada, né? E aí no final ela fala... É tanta coisa que a gente cria que não tem necessidade. A gente enche a mala de tanta coisa sem necessidade quando vem viajar, quando vem de viagem, que aí no final ela coloca só duas coisas. Coragem e amor. O amor pelos outros, o amor ao externo, também, mas acima de tudo o amor ao interno, o amor a nós mesmos, porque aquilo que está externo, aquilo que está fora de nós, é simplesmente aquilo que a gente cria para aprender a se amar, a se aceitar. E aí um terceiro ponto, a busca pelo bem-estar, né? A partir de tudo isso, aí ainda não morremos. Mas a gente age e reage a tudo, a gente vive com aquilo que se apresenta para nós, as informações que se apresentam para nós no ambiente, sempre buscando o quê? Bem-estar físico e mental. Ah, mas é dividido então. Se interconectam. Tudo que acontece no físico, o mental vai sentir, o espírito vai sentir. E tudo que o espírito traz de aprendizado, o corpo vai refletir. Então, eles estão em constante, em permanente conexão. E aí a gente vai fazer a seguinte pergunta, mas o que é o ser na sua integralidade? É justamente isso. É a gente reconhecer que tudo que a gente faça ao físico, que o físico também é o externo, aquilo que está externo para nós, ó, essa bancada que está externa para mim, ela me traz uma informação. Se eu chutar, ela vai machucar o meu pé. O quê? O conhecimento me fez perceber isso. Tudo que o espírito não, a nossa consciência não tomar de conhecimentos, vai refletir, o corpo físico vai sentir também. Assim como tudo que for acontecendo no nosso corpo físico vai virar um reflexo lá no espírito. Vai atingir o nosso corpo espiritual, o nosso perispírito. E a gente vai levar essas marcas por algumas encarnações ainda. Todo o excesso que a gente impõe ao nosso corpo, ele vai perpetuar nas nossas próximas encarnações. Então, como que a gente está tratando corpo e espírito? Já que um reflete no outro. E aí a Joana de Ângeles vai falar sobre essa integralidade do ser. É a soma de nossas experiências transatas e a mente é o veículo formador daquilo que é necessário ao processo iluminativo. A gente fala muito em processo evolutivo, né? Mas a evolução, ela tem vários
várias paradas, várias bifurcações, várias estradas para a gente percorrer. Mas o caminho iluminativo é um só. E é aquele que nos traz mais bem-estar. É o mais difícil. A espiritualidade vai falar, a porta estreita, lá no Evangelho. Quais as portas que eu estou querendo passar? Quais as bagagens que eu estou levando que vai fazer com que eu não passe numa porta estreita? A bagagem é muito grande, tem que passar só numa porta larga. A gente não consegue levar lá junto no ônibus, no avião, uma malinha pequenininha, né? É mais fácil a gente carregar, só sai do ônibus, sai do avião e vai embora. Não, a gente quer levar uma mala grande, que aí a gente tem que botar no outro compartimento. E aí, quando se perde, que estresse que dá, né? Quando se perde essa mala grande, quanto incômodo, quanta incomodação, vulgarmente falando, quanta incomodação. Então, qual é o tamanho da bagagem que a gente quer levar, que a gente quer conduzir na nossa encarnação? Sobrevivendo à encarnação. Quarto ponto, condicionamentos, crenças, paradigmas, o que forma o nosso estilo de vida, a nossa filosofia de vida, as escolhas que a gente faz, no que nos baseamos para que a gente possa tomar as nossas escolhas. Porque a gente se baseia, a gente não toma, embora tenhamos tudo em nós, e esse conhecimento ele vai emergir através do discernimento que a gente vai ter pelas leis morais que estão na nossa consciência, a gente vai precisar de pontos de vista, a gente vai precisar de outras ideias para que isso emerja. É o ambiente. Aí a gente vai se identificar com alguma religião, a gente vai se identificar com uma filosofia, e não separando a nossa infantilidade evolutiva ainda fez com que nós dividíssemos tudo, religião, ciência, filosofia, dividiu tudo. Mas agora, com o processo da evolução, tudo está se unindo. E a gente está conseguindo, e a gente, quando eu falo gente, eu falo de nós aqui, que às vezes não entendemos muito do progresso, até os cientistas mais iluminados, mais auxiliados pela espiritualidade para nos trazer grandes transformações, grandes ideias, a gente vai tomar isso como base. São os paradigmas construídos. E aí, para que a gente saia dessa infantilidade evolutiva, desse momento em que precisou se reduzir o conhecimento, para que hoje a gente possa unir o conhecimento. Só que essa união de conhecimentos vai trazer uma complexidade muito grande. E o quanto nós estamos preparados para essa complexidade? O quanto nós temos nos preparados para poder entender as informações que nos são dadas? E assim como nós construímos pontos de vista, crenças, e hoje se fala muito em crenças limitantes. O que são as crenças limitantes? É tudo aquilo que faz com que a gente estagne, fique parado lá, não dê um passo para frente, porque não pode. Tudo pode. Paulo já disse, tudo lhe é lícito, porém nem tudo convém. Só que para a gente saber o que é conveniente ou não, a gente precisa de conhecimento. E o conhecimento vem de que forma? Através do estudo, da busca pelo conhecimento, da busca pelas informações. E aquelas informações que vêm chegando para mim, eu saber aprender com elas. Eu não fui lá pegar o livro, mas aconteceu alguma coisa ao meu redor e eu comecei a parar para perceber. Opa, por que isso está acontecendo? Também não vamos ficar só na neurose, né? A gente não vai ficar só o tempo todo no opa, mas é importante que a gente comece a fazer escolhas, que a gente comece a refletir sobre o nosso dia a dia,
a refletir sobre o que tem sido a nossa vida. E a gente costuma fazer isso numa época do ano, né? Eu não sei de vocês, mas eu chego lá no dia 31 de dezembro, já 10 minutos antes eu já paro, ninguém me incomoda, porque eu tenho que refletir o que eu fiz esse ano. Será que as minhas promessas do dia 31 do ano passado, dia 1º do ano passado, ou do dia 1º do ano, elas aconteceram? Porque tudo aquilo que eu coloco força, que eu coloco vontade, que eu coloco atenção, acontece. Nem sempre é o que a gente precisa. Às vezes é o que a gente quer, mas não é o que a gente precisa. E aí, como um último ponto, e o mais importante de todos, para que a gente possa se basear para fazer as nossas escolhas, qual foi o ponto principal que os Espíritos nos trouxeram, o qual a gente direcionasse a nossa atenção? Qual foi? Jesus? Não é? Não tem a pergunta do Kardec que fala para onde que a gente olha? Não foi assim a pergunta, né? Mas eu não vou me lembrar agora como é que foi exatamente a pergunta. Mas para onde que a gente olha para que a gente possa aprender mais? Jesus. Vede Jesus. Aí a gente vê Jesus de que maneira? Olha outra pergunta. É só perguntas. Como eu vejo Jesus? São diversas as maneiras em que a gente tem observado, percebido Jesus, né? E hoje a gente consegue perceber Jesus de maneira diferente do que nós vínhamos observando e percebendo nas últimas décadas, nos últimos... E aí no livro Contos e Apólogos, do Humberto de Campos, no capítulo 26, vai falar de um Jesus na cruz. Vai falar no momento de Jesus, Humberto de Campos que falou, que trouxe a mensagem. De um Jesus que num determinado momento ele olhou para todo mundo que estava lá. Ele olhou para todo mundo que estava lá como que com um olhar preocupante, com um olhar de... E aqueles que se disseram meus amigos, quem é que está do meu lado agora? Quem é que está do meu lado agora? Foi um Jesus humano. Então Jesus, nessa passagem do livro Contos e Apólogos, de Chico Xavier, Espírito Humberto de Campos, a gente vai ver um Jesus humano que se angustiou no momento da morte. Cadê aqueles que diziam que eram os meus amigos, que eram os meus irmãos, que estariam do meu lado o tempo todo? E aí a gente consegue, dessa forma, se colocar um pouquinho mais próximos de Jesus. Porque a gente se angustia quase que toda a nossa encarnação. É uma angústia. A gente não deixa a alegria aflorar. A gente não deixa porque a gente coloca uma culpa em cima da alegria. Por inúmeros motivos. Então, já que a espiritualidade pediu que a gente percebesse Jesus, quando a espiritualidade traz um Jesus humano, que num determinado momento também sentiu o que a gente sente, talvez tenha sentido durante muitas outras ocasiões, porque os relatos da vivência dele foram de 3 anos apenas, ele viveu 33 anos. O quanto em 30 anos ele não deve ter sofrido, passado, vivenciado, ensinado, aprendido. Então não vejamos Jesus tão longe de nós. Vejamos Jesus mais próximos a nós. Mais próximo. E aí, para finalizar, uma passagem do Emmanuel, no livro Pensamento e Vida. A mente é o espelho da vida em toda parte. Voltando lá à questão do que se passa no meu pensamento, para que seja o exercício mais simples que a gente faça
a partir dessa reflexão sobre viver é perceber. A mente é o espelho da vida em toda parte. O que a minha mente está refletindo? Para onde as minhas percepções estão apontando? O que eu estou percebendo na minha encarnação? Para que a partir do que eu perceba, eu possa agir. E a partir da minha ação, eu possa perceber. Ou seja, eu possa adquirir conhecimento para a minha evolução, para a minha iluminação. Obrigada. Então, Carla, muito obrigado. Gostaria de agradecer em nome do grupo pela tua palestra, pela tua exposição, pelo teu estudo, por todas as palavras que tu nos trouxeste hoje. Tenho certeza que é muito importante nesse momento da caminhada de cada um de nós essa reflexão, né, sobre perceber tudo aquilo que está em nossa volta, os nossos pensamentos, nos aproximarmos de Jesus, elevarmos nosso pensamento a Ele. Então, muito obrigado. A Isaura Mello aqui te parabeniza pela... Que linda mensagem, Carla. O André também te deu os parabéns, uma excelente palestra, te mandou um abraço fraterno. Então, muito obrigado, pessoal, pelas manifestações no Face. Eu gostaria de fazer uma pergunta, Carla, aproveitando a tua presença, sobre o pensamento, né? Às vezes a gente tem pensamentos e fica fixado em alguns deles, tipo uma monoideia. A gente percebe aquele pensamento e acaba ficando agarrado àquilo, como uma preocupação ou um medo. Eu tenho muito isso. Eu gostaria de, assim, uma espécie de uma dica de como eu posso trabalhar isso, para eu perceber isso e deixar, sei lá, que eu siga em frente e conviva com ele melhor. Não sei se tu poderia nos falar um pouco sobre isso. Acho que tu já respondeu quando tu falou a monoideia. É uma ideia fixa, ou seja, só isso que passa na minha mente. É um pensamento que eu não muda. Parece uma, como é que chamava ali, uma vitrola quebrada, não é que chamava, que falava. E é através desse processo da gente se conhecer, é de um trabalho, né, como a Joana de Anjos vai falar, no autotrabalho. Esse trabalho é nosso. É lógico que hoje nós temos inúmeras ferramentas para que possam nos auxiliar nesse processo de autoconhecimento. Não é necessário e nem é devido que façamos isso sozinhos. Porque é muito fácil apontar o dedo para nós, né? Parece que não, né? Quando a gente fala assim, é fácil apontar o dedo para o outro. Mas olhar para nós mesmos e dar uma aliviada naquilo que a gente não está ainda... É normal que a gente não tenha forças suficientes para que a gente possa transformar aquilo que nos faz sofrer. Mas com auxílio hoje que a gente tem de inúmeras terapias, da psicologia que faz com que a gente, que dá essa oportunidade que a gente tenha um profissional nos auxiliando nesse processo, de nós reconhecermos a nós mesmos. E aí, às vezes, a gente fala em terapia, psicólogos, e dois pensamentos já vêm, né? Pensamentos antigos. O psicólogo é coisa para louco, ou que eu não tenho dinheiro para pagar. Não, psicólogo é coisa para louco, porque a gente é louco de estar aqui se agarrando em coisas que não são necessárias. Mas, brincadeira, tá? Mas o psicólogo, ele é um facilitador. É como o médico, quando a gente está doente, que a gente vai procurar o médico, enfim, a gente vai ter esse auxílio. E, aliás, a gente vai evitar muitas doenças físicas, levando em consideração a questão da psicossomática. E, então, observar, em primeiro lugar, observar aquilo que se passa constantemente no meu pensamento, essas ideias fixas, observar. E o processo de autoconhecimento, esse autotrabalho, ele vai fazer com que a gente também desenvolva a aceitação e o autoperdão.
E a aceitação não é, então tá bom, não vou mudar mesmo, vou seguir assim. Não é, é compreender de que maneira eu, sabendo que aquilo faz parte de mim, como que eu vou lidar com aquilo? Com aquela ideia, porque aquela ideia ela não surge simplesmente das coisas que vêm ao meu redor, é de um sentimento que está lá guardado, que a gente não consegue olhar para ele. Então, primeira coisa é observar, perceber, opa, tá aqui. Como que eu vou olhar para isso? Com que olhar, qual é a maneira com que eu estou percebendo isso constante no meu pensamento? Muito obrigado, Carla. Às vezes é difícil esse autoconhecimento, né? E a gente fica naquela monoideia, naquela preocupação em coisas que ainda não existem e fica difícil. É importante esse... Por isso que tudo que tu disse hoje é importante para o nosso crescimento. Eu sofro muito com essas monoideias, assim, então é importante perceber, né? Às vezes a gente nem percebe que... então... Não é fácil, né? Carla, então, a gente está se aproximando do final. Então, várias mensagens aqui te agradecendo as tuas palavras, a tua palestra, mas não temos perguntas. Eu gostaria de ver se tu tem alguma consideração final que tu gostaria de passar. Acho que considerações finais já falou tudo. E o espiritismo, ele vai nos fazer pensar de forma direcionada, é uma fé raciocinada, é uma filosofia, é uma ciência, é uma religião, é tudo. E, acima de tudo, filosofia. O que é a filosofia? A filosofia é o estudo da nossa evolução. É a maneira como a gente caminha. É o paradigma que a gente assume como um modelo de caminhada. E a gente não precisa ficar detido a uma só ideia, né? A uma monoideia, a um paradigma. A gente precisa construir as nossas ideias, construir a nossa caminhada. Ninguém é igual a ninguém. Nós viemos com bagagens, com experiências diversas. Nenhum de nós aqui viveu as mesmas experiências que o outro viveu. Pode ter vivido coisas semelhantes. Tanto é que isso faz com que se aproximem, principalmente na família. Mas cada um de nós vai perceber a vida de maneiras diferentes. Vai ter percebido as suas outras vidas de maneiras diferentes. E hoje vai ser diferente. Ninguém é igual a ninguém. Então, que a gente possa, através desse processo de autoconhecimento, existe uma palavra que é uma filósofa que fala que eu nunca tinha ouvido falar também, e não encontrei no dicionário, que é alteroconhecimento, conhecer o outro, que vem de alteridade, de entender o outro da maneira como ele é. E então, nos conhecendo, a gente começa a ver observar as nossas fraquezas, mas não para que a gente sofra com elas, ou se aceite viver com elas sem que elas recebam um olhar especial, mas nos conhecendo, a gente começa a entender por que o outro age dessa maneira. Porque ele é tão fraco quanto eu, ou tão forte quanto eu, melhor dizendo. Todos nós somos fortes em essência. Todos nós temos a força suficiente para contornar aquilo que a gente mesmo cria. E aí, eu acho que como uma consideração final, vou trazer uma fala do meio, que foi realmente, se tudo aquilo que se mostra ao meu redor é fruto da minha construção, eu sou o construtor daquilo que se reflete ao meu redor, só eu vou conseguir
reverter esse processo. Só eu vou conseguir. E não quer dizer que eu tenha que ficar sozinho dando murro em ponta de faca. Eu tenho profissionais para me ajudar, eu tenho amigos encarnados e desencarnados para me ajudar, eu tenho familiares para me ajudar. E todo momento, a todo instante, Jesus manda para nós, seja encarnado ou desencarnado, alguém para nos ajudar. Só que as nossas percepções estão tão centradas nas nossas monoideias que fazem com que a gente não perceba aquilo que acontece à nossa volta. Tu quer que eu... Então, para fazer o encerramento, nós tínhamos, né, o passe individual e em função da pandemia, né, que eu não preciso nem estar explicando, todo mundo já está há 2 anos sabendo como é que a coisa está acontecendo. Então, que a gente tenha certeza de que a espiritualidade ela vai estar à nossa frente em qualquer lugar, em qualquer momento, nos trazendo aqueles fluidos que são necessários ao nosso refazimento e principalmente aqueles fluidos que vão internalizar e vão fazer com que se movimentem forças as quais a gente esqueceu que tem, para que essas forças emerjam e a gente tenha a coragem de agir e o amor para nos aceitar e entender o outro também. Então eu convido a todos aqueles que quiserem fechar os seus olhos físicos, mas expandirem os seus olhos da alma. E nessa expansão dos olhos da alma, que possamos voltar a nossa atenção para o externo, em primeiro lugar. Tudo que está à nossa volta, como que a gente sente através das nossas sensações físicas? Como que a gente sente aquilo que está à nossa volta, o que é externo a nós? E se a gente pudesse ver, e nem todos conseguem ver, mas a gente pode sentir a vibração daquelas almas que estão ao nosso lado, daquelas pessoas que estão ao nosso lado. Porque o pensamento, a vibração que elas emanam, nos influencia. Os espíritos que estão à nossa volta, eles nos influenciam, mas eles nos influenciam por afinidade, por sintonia. Então, o que nós estamos emanando, vibrando? Quais são os nossos pensamentos? Quais são os nossos sentimentos? Para que a gente possa vibrar em consonância com aqueles espíritos mais elevados. E quando falamos elevados, é no sentido mais que se iluminaram no seu processo evolutivo. Às vezes um pouquinho mais do que nós, mas que tiveram coragem e que souberam amar. E assim, com coragem, nós vamos voltando mais para dentro de nós mesmos. E assim, buscando no nosso interno, cada vez mais profundamente, encontrar Deus, encontrar o amor, encontrar a nossa essência que é divina, o nosso eu superior. E nesse contato com o nosso eu superior, a gente possa observar, perceber o amor, a harmonia de todas as virtudes, todas as emoções, todos os sentimentos que nos envolvem, que nos formam e nos transformam. Então, observando, percebendo que tudo o que buscamos está em nós mesmos
nós damos força a esses sentimentos, a esse amor que somos nós. E dando total atenção a esse amor que somos nós, nós conseguimos emanar, vibrar amor. E vibrando amor, todos nós nos influenciamos, nos sintonizamos, interagimos e tomamos a consciência de que todos somos um. E que as nossas vibrações se amplifiquem e possam ser emanadas por todo o globo, todos os lugares, pois em todos os lugares existem consciências, existem seres encarnados e desencarnados que também fazem parte desse um. Todos os seres encarnados e desencarnados trazem no seu mais profundo, no seu eu mais profundo, a divindade. Portanto, todos somos um e vibramos num amor. Que os nossos pensamentos, que as nossas ideias estejam sempre voltadas ao bem maior, à alegria, ao contentamento, à busca pelo conhecimento que nos liberta. E a partir disso, nós possamos modificar a psicosfera do nosso planeta, que hoje vibra da maneira como podemos perceber. Mas que percebendo todos os acontecimentos, todas as informações no nosso ambiente planetário, que possamos espalhar amor, seja pelos nossos pensamentos, pelas nossas vibrações, seja pelos nossos atos. E assim, percebendo, possamos agir e através das nossas ações possamos nos perceber e principalmente perceber a divindade que há em nós. E assim, voltando a perceber o nosso externo, os nossos sentidos físicos, voltando a perceber tudo que existe à nossa volta, o que nós ouvimos, o que nós sentimos através do tato, é paz, não é guerra. Então que sejamos gratos por essa paz que nos envolve agora. E através dos nossos pensamentos que possamos refletir o amor uns dos outros. E assim agradecidos por esse momento de hoje, por esse momento dessa encarnação, encerramos mais um momento de reflexões, de estudo, de busca para percebermos a vida. Que assim seja. Que assim seja. Uma boa noite a todos.